que é a Europa, o que é o projeto europeu, que dimensões da nossa vida é que nós associamos à Europa, de que Europa é que nós estamos a falar, de que projeto europeu, será que estamos todos e todas a falar da mesma coisa e que histórias sobre a Europa é que nós acreditamos? Quem nos conta as histórias sobre a Europa em que nós acreditamos? É sobre tudo isto que nos fala o projeto Mediatize.eu. Concretamente, o que faz é estudar, identificar e explorar as representações mediáticas sobre a União Europeia e de que forma é que essas construções que são feitas permitem que determinadas visões da Europa sejam mais dominantes do que outras e, portanto, esses discursos que são apresentados se promovem ou se dificultam determinadas visões do projeto europeu. Explora também como essas representações mediáticas encontram eco ou não nas elites políticas e mediáticas e na opinião pública. Trata-se de um projeto europeu financiado pelo H2020, da Comissão Europeia. É um consórcio composto por 7 instituições, liderada pela Dublin City University. Em Portugal é o Centro de Estudos Sociais que faz parte do projeto e a equipa e a investigação do Mediatize em Portugal é liderada pela professora Maria Raquel Freire. A equipa é constituída também por mim e por mais 2 colegas, a Moara Crivelente e a Luísa Bezerra, que para além de investigadoras júniores do projeto, são também doutorandas do Programa de Doutoramento em Relações Internacionais, Política Internacional e Resolução de Conflitos aqui na FIUC. O nosso projeto, para explorar as representações de que a Europa e o projeto europeu significam, a nossa investigação está organizada em 3 estudos fundamentais, que se relacionam numa lógica complementar e os 3 têm metodologias mistas para abordarmos o que nós estamos a estudar. O primeiro estudo tem a ver com as representações mediáticas e aqui começamos a nossa análise com uma pesquisa documental sobre as tendências de representações da União Europeia durante todo o século XXI e depois analisamos mais concretamente tanto a imprensa, Jornal de Notícias, Correio da Manhã e Público, como os jornais televisivos, os noticiários televisivos do canal aberto e, portanto, estamos a falar da RTP1, TVI e SIC e analisamos todos estes conteúdos de 1 de setembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. E foi feita essencialmente uma análise de conteúdo, tanto quantitativa como qualitativa, como uma análise crítica de discurso. A este primeiro estudo junta-se depois o que está a acontecer neste momento, que é entrevistas em profundidade a 50 membros da elite, do que consideramos ser a elite política e a elite mediática, tentando perceber as suas percepções sobre a Europa e das diferentes narrativas sobre a União Europeia, de que narrativas é que eles se sentem mais próximos, de que narrativas é que se afastam mais e porquê estas razões de aproximação e as razões de afastamento. E, finalmente, um estudo de opinião pública que se vai materializar agora numa sondagem que vai ser feita nos próximos meses. Aliás, nesta fase estamos precisamente a fechar a parte das entrevistas e a começar a avançar na parte da opinião pública. Já temos alguns resultados preliminares e era interessante nós partilharmos aqui neste vídeo, sobretudo da media analysis, ou seja, da parte da análise das representações mediáticas. E nós aqui depreendemos que em Portugal, e tendo em conta os média analisados, é importante referir isso, ou seja, tendo em conta o nosso corpus de análise, as representações mediáticas da UE são extremamente positivas, sendo que as narrativas sobre a UE são produzidas sobretudo em peças informativas e não tanto em peças de opinião e muito mais associadas a questões económicas do que a qualquer outra dimensão do projeto europeu. Quando se fala de UE, fala-se muito mais de elementos pragmáticos ligados a questões económicas do que propriamente questões identitárias, por exemplo, como a identidade europeia, as questões de língua ou outras à volta das questões identitárias. Nós concluímos que a presença da UE na sociedade portuguesa, a partir da nossa análise, é uma presença normalizada, ou seja, ela existe e não é suscetível de ser contestada em si mesma, contrariamente a outros países em que há movimentos pró-UE e movimentos anti-UE. Mesmo as críticas que aparecem em relação à UE aparecem sempre dentro de um quadro geral de aceitação e de normalização da presença da UE na política nacional e internacional de Portugal. Também é importante frisar que as vozes críticas aparecem quase sempre na parte da opinião. Isto porque a maior parte das narrativas informativas que existem sobre a UE nos média portugueses não têm qualquer lógica de contraditório, ou seja, são meros
meros reflexos, meros ecos dos discursos institucionais dos protagonistas das diferentes instituições europeias. E, portanto, desse ponto de vista, o que circula nos média portugueses é essencialmente o discurso institucional da própria UE e do governo português ou de partidos de oposição em relação à UE, mas dão muito mais vozes que são, não são dadas, não é dado muito mais palco a outras vozes. Em termos processuais, isto é interessante, é claro que é muito fácil perceber de que tipo de construções se faz da União Europeia em termos explícitos, ou seja, quando ela é adjetivada de uma forma muito direta ou quando a história que se conta é extremamente positiva ou extremamente negativa. É mais difícil nós percebermos as nuances quando as representações da União Europeia são feitas por ativação de imaginários ou pela exploração de conotações. E desse ponto de vista a nossa análise foi muito rica e é muito interessante nós percebermos estas nuances do discurso tendencialmente positivo sobre a União Europeia. Por exemplo, o papel da memória é muito importante. Muitas vezes não se fala explicitamente da União Europeia ser boa ou ser má, mas sim de que sair da União Europeia é regressar aos períodos da ditadura ou regressar a um período de grande pobreza nacional anterior ao século XX, por exemplo, ou que para uma presença da União Europeia é garante de democracia, de prosperidade e de pertença a um centro, a um espaço central no mundo a que Portugal não pertence completamente por ser semi-periférico, mas a União Europeia consegue-nos oferecer isso e consegue-nos oferecer esse palco de centro e, portanto, desse ponto de vista ela é positiva e ela é vista como o futuro. E, portanto, não sempre pelos discursos explícitos, muitas vezes pelos implícitos e pelas conotações é que é feita essa narrativa sobre a União Europeia. É também interessante ver que as mesmas palavras podem ter significados políticos diferentes. Por exemplo, a questão da semiperiferia pode ser usada como argumento para mostrar que somos semiperiféricos e, desse ponto de vista, convém que obedeçamos ao centro para pertencer ao centro ou estar aliado de quem tem mais poder na esfera internacional. Ou o estado de semiperiferia é visto muitas vezes como nós não somos pares do centro, o centro protege-se a si próprio e nós temos que mostrar a nossa dignidade e lutar junto do centro para que os nossos interesses sejam salvaguardados. Outra ilustração é a metáfora que nós fomos muitas vezes habituados de Portugal estar na cauda da Europa. E isso muitas vezes aparece do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista político tem interpretações diferenciadas. Portugal está na cauda da Europa numa perspectiva mais negativa de estar no fundo do desenvolvimento económico, está no final do desenvolvimento económico, portanto tem que queimar muitas etapas para chegar a um estatuto de membro europeu por inteiro. Uma ideia de estamos na cauda da Europa e por isso estamos muito mais capazes de fazer pontes com outras semiperiferias ou periferias e isso dá-nos poder fora da União Europeia e dá-nos poder dentro da União Europeia. E, portanto, há muitas vezes o uso de palavras que têm interpretações políticas diferentes, consoante toda a narrativa que elas integram ou o ator político que traz. Todo o nosso trabalho está acessível no website e nas redes sociais, estamos no Twitter e estamos no Facebook. Temos também uma componente muito forte de comunicação de ciência, com vários artigos, várias newsletters, vários podcasts. Convido todos e todas a entrarem nos nossos canais, subscreverem a página e estarem atentos às coisas que vão saindo do nosso projeto.